Olá, gente amiga, paz e alegria. Eu sou o pastor Marcos, pastoreio a Igreja Batista Boas Novas, aqui na cidade de Farias Brito, no Ceará. E eu estou aqui com você neste vídeo para a gente trabalhar um pouquinho um assunto sobre dons espirituais. É um assunto que é um pouco controverso, uma vez que algumas igrejas, alguns pastores, alguns teólogos entendem que os dons espirituais cessaram e nós partimos do pressuposto, como você está vendo já na tela, que os dons espirituais continuam. Tá? Nós não vamos entrar nessa discussão, vez que nas Escrituras, em Efésios capítulo 4, nós aprendemos que a importância dos dons, a necessidade dos dons, é justamente para a edificação da igreja, para que a igreja seja construída no sentido espiritual, para que a igreja cresça. Então, se os dons têm a sua finalidade para a edificação da igreja, nós partimos do pressuposto de que o Espírito Santo continua capacitando pessoas para esta finalidade, mesmo porque no mesmo texto lá de Efésios 4, nós aprendemos que Deus deu alguns para pastores mestres, né? Então, nesse sentido, nós entendemos que os dons espirituais continuam, entretanto, existem algumas outras questões sobre os dons mais de milagres, né, de operação de milagres, por exemplo, dons de cura, esses tipos de dons, alguns creem que esses dons já não estão mais sendo empregados pelo Espírito Santo. Mas futuramente nós falaremos desse assunto no próximo estudo, tá bem? Hoje eu quero falar com você sobre igreja celeiro de dons. Por que celeiro? Celeiro é conhecido como uma estalagem, um lugar onde são armazenados os cereais. Então a igreja como um armazém de dons espirituais, onde futuramente ou então em algum momento esses dons possam ser usados com essa finalidade que eu acabei de descrever, que é para a edificação da igreja de Cristo. E nosso estudo 1 hoje é sobre os dons no corpo de Cristo. Nosso estudo tem base num livro chamado Celeiros de Dons, Igreja Celeiros de Dons, de Darrell Robinson. Muitas perguntas que as pessoas fazem e às vezes precisam até mesmo responder qual é o seu dom? Diante de tudo que nós temos nas Escrituras falando sobre dons espirituais, temos 4 momentos onde esses dons são trabalhados, em especial no Novo Testamento. Qual é o seu dom? Algumas pessoas fazem umas listagens de dons e chega até 21 dons. E nessas 21 habilidades que o Espírito Santo concede à igreja, qual seria a sua habilidade especial? Então vamos trabalhar um pouquinho sobre essa questão da natureza do corpo. A igreja são pessoas. Em primeiro lugar, nós precisamos considerar essa ideia, essa base. Precisamos construir o nosso estudo, o nosso raciocínio com essa base. Igrejas são pessoas, igrejas não são prédios. E é claro que temos um local de reunião e ali a gente coloca até mesmo uma placa, né? Por exemplo, Igreja Batista Boas Novas. Ali naquele prédio se reúne a igreja local, a Igreja Batista Boas Novas, aquela comunidade de crentes ali da cidade de Farias Brito, onde as pessoas se encontram para adorar a Deus, para exaltar o nosso Senhor, para propagar a mensagem do Evangelho, para edificação mútua. Então, este ambiente que nós escolhemos, que a gente constrói para a gente ali se reunir, ali é um prédio, embora nós conheçamos como igreja, mas para Deus, igreja, e segundo o que aprendemos no Novo Testamento, igreja são pessoas. A igreja são os chamados. A palavra igreja vem lá do grego, né? Eclésia ou eclesia, que significa chamados para fora de uma massa. Então a igreja são as pessoas que são chamadas por Deus para fora do sistema desse mundo, ainda vivendo neste mundo, para glorificar o nome de Deus. Deus chama pessoas para fazer parte do seu reino. Então a igreja são os chamados.
A igreja também tem duas partes. A igreja Paulo, né, usa bastante, o apóstolo Paulo, essa figura do corpo. A igreja é o corpo de Cristo. E Cristo é a cabeça dessa igreja. Então, na igreja, onde, como eu acabei de dizer, é uma composição de pessoas, como são compostas pessoas, essas pessoas são os membros da igreja, tá? E não existe ali uma hierarquia, quem é o mais importante dos membros, ainda que na nossa mentalidade, às vezes, nós ilustramos isso usando como o pastor o cargo ou o ministério mais alto na igreja, e em seguida vem presbíteros, diáconos, algumas igrejas têm outras funções também, e depois os membros comuns, como se fosse uma espécie de o clero, né, e o laicato, ou seja, os mais importantes e os menos importantes. Não, na Igreja de Cristo não existe isso. Na Igreja de Cristo os membros fazem parte do mesmo corpo. Não existe grau de importância. Nós vamos ver isso quando Paulo traz essa ilustração em 1 Coríntios capítulo 12, porque naquela igreja eles estavam passando por alguns problemas nesse sentido de buscar a primazia, de buscar o primeiro lugar, de buscar saber quem que era o mais importante, tá? Então a igreja tem duas partes, a cabeça e o corpo. A igreja tem duas perspectivas. Como assim? A igreja tem duas maneiras de ser olhada, de ser observada. A igreja, ela tem o seu aspecto quando ela está reunida e quando ela está espalhada. A igreja está reunida para adorar o Salvador e a igreja está espalhada para evangelizar pessoas, para compartilhar as boas novas. A igreja está espalhada na sociedade para manifestar às pessoas aquilo que Deus fez na vida do cristão, daquele crente, daquele que segue a Cristo Jesus, as suas atitudes, a maneira como essa pessoa age, como ela interage com as outras pessoas, como ela reage às circunstâncias da vida, vai mostrar as boas obras para as quais foi chamada, a fim de que as pessoas, vendo o procedimento daquele cristão, possa glorificar a Deus. É o que está escrito lá em Mateus capítulo 5, verso 16. Como resultado de ser sal da terra e luz do mundo, os homens verão as suas boas obras e glorificarão o vosso Pai que está nos céus. Isso está em Mateus capítulo 5, verso 16. Então a igreja ela é espalhada com essa finalidade de mostrar ao mundo, de mostrar às pessoas aquilo que Deus fez na vida daquele cristão. É interessante que às vezes vai surgir algumas perguntas, né? E tem até mesmo gente que escolhe, que opta de não fazer parte de uma comunidade cristã porque alega que lá existem pessoas imperfeitas, as pessoas fazem coisas que infelizmente não deveriam fazer. Esse fazer coisas significa ela está pecando, ela está fazendo algo que é errado, que não condiz com o comportamento cristão. Infelizmente isso ocorre de verdade mesmo, nós não podemos fazer de conta que não, até mesmo por pessoas que estão na esfera de liderança da igreja. E volto a repetir, não é porque está ocupando um ministério na liderança daquela comunidade local que esta pessoa é mais importante daquele que não é líder. É necessário liderança, Deus estabeleceu isso, tá? Mas isso não implica em que sejamos mais importantes. Nós precisamos trabalhar com o conceito macro das Escrituras da criação. Deus criou o homem para ser rei-servo, tá bem? Ou seja, ele vai dominar a criação, ele vai administrar os recursos que Deus criou e colocou à disposição do ser humano para o seu próprio benefício, tá bem? E essa administração deve ser feita com responsabilidade e também em sujeição à lei de Deus, em sujeição à palavra de Deus, em sujeição ao plano criador de Deus. Então nós somos tidos por Deus, fomos criados por Deus
como reis servos. E ao instituir a sua igreja, Cristo também instituiu a liderança na igreja de líderes servos, de líderes que também se submetem e devem se submeter à igreja, à lei de Deus, ao propósito daquela comunidade, tá bem? Então, o líder, ele não é um déspota, um tirano que não ouve o outro, que não esteja passível de ser criticado. É importante os líderes prestar atenção nisso também e desenvolver em sua própria vida o fruto do Espírito, onde a gente vive em humildade uns para com os outros. Então a igreja, ela tem essas duas perspectivas, reunida e espalhada. Às vezes os crentes, eles estão se comportando de forma inadequada àquilo que a sua função, ao seu papel como alguém que foi transformado por Cristo. Gente, isso acontece porque ninguém é crente quando está pronto, tá? Não existe, pronto, hoje posso ser um crente, posso ser um cristão. Não existe isso. A pessoa, ela toma uma decisão com base no que o Espírito Santo já está fazendo na vida dela, para que ela se entregue a Cristo, para que ela se converta, para que ela se torne agora filha ou filho de Deus, e a partir daquele momento se inicia um processo chamado santificação, onde o comportamento dessa pessoa vai sendo ajustado na medida que ela aprende da palavra de Deus. Ela vai sendo, esse comportamento, ele vai sendo ajustado com aquilo que Deus chamou, né, a prática das boas obras. Então ninguém é pronto e acabado. Esse estado só vai existir mesmo na eternidade, tá? Nós estamos aqui crescendo em Cristo, crescendo na graça, no conhecimento, portanto é necessário mesmo muita paciência e nessa medida de desenvolvimento da fé, nós vamos também conhecer aqueles que não são. Só que isso, gente, só vai estar definido também na eternidade, porque na igreja tem pessoas que não são crentes, não foram convertidas, inclusive gente que ocupa a liderança na igreja. Só que isso não cabe a nós ficar julgando todo o tempo, certo? A não ser no momento em que haja mesmo uma necessidade de disciplina cirúrgica. Isso é tratado num outro assunto chamado disciplina eclesiástica. Hoje a gente vai falar sobre dons espirituais, esse é o assunto de hoje, tá bem? Mas lembre-se, a igreja, ela está espalhada, tá? Pessoas erram, as pessoas precisam de arrependimento, no arrependimento elas precisam ser perdoadas. Então tenha paciência, seja paciente, porque é assim que precisamos ter, é assim que precisamos viver neste mundo, tá bem? Então a igreja, ela tem essas características. E como é um corpo, essa igreja, ela precisa ser também como um corpo saudável, tá? A igreja precisa estar unida. E este era um dos grandes problemas que nós encontramos ao ler a carta de Paulo aos Coríntios. A sua primeira carta é uma carta-resposta, uma carta onde ele está trabalhando alguns assuntos que foi levado a ele. Não sabemos se foi por carta ou se foi uma visita, que alguém chegou em Paulo, alguém que fazia parte daquela comunidade, ou um grupo de irmãos, chegou a Paulo e disse a ele todas as coisas que estavam acontecendo na igreja de Corinto e que precisavam ser resolvidas. Então veja, quando Paulo escreve a sua carta aos Coríntios, é uma carta resposta, e ali tinha problemas de divisão, as pessoas estavam tomando partido, uns gostavam mais de Paulo, outros preferiam o ensinamento de Apolo, porque ele era um apologista, alguém que defendia a fé, o outro já gostava mais de Pedro. Aí tinha aqueles que eram os mais santarrões, que diziam: eu não ligo para homem nenhum, meu compromisso é com Cristo, então eu sou do grupo de Cristo. É como se tivesse pequenos grupos de WhatsApp dentro da igreja, tá? Gente, isso estava causando sérios problemas na igreja, e estava tendo problemas ali graves, inclusive pessoas que estavam pecando de forma extremamente vergonhosa,
E Paulo precisou tratar a imoralidade sexual, precisou tratar a divisão na igreja, precisou tratar a questão da ceia. As pessoas estavam brigando porque tinha gente que comia demais, outros comiam de menos, tinha uns que chegavam no culto, já tinha acabado a ceia, não tinha nenhuma comida, não tinha nada, estava uma bagunça. A festa do amor, que é a ceia, estava virando a festa do ódio, né? A celebração da ruína, da separação, da divisão. Então Paulo precisou resolver esses assuntos. Capítulo 12 de 1 Coríntios vai tratar sobre a maneira de resolver o problema da divisão na igreja por causa de pessoas que estavam buscando a supremacia, queria aparecer, gente que queria o maior grau de importância. Então Paulo precisa trabalhar esse assunto. Ele começa o assunto dos dons espirituais no capítulo 12 e ele vai ensinando aquela igreja como que é a igreja, como que ela se expressa, como que ela interage uns com os outros ali, tá bem? Então veja, assim que Paulo vai tratando o assunto do capítulo 12, ele entra no 13 para falar o contexto de uso dos dons, que a igreja precisa desenvolver amor uns pelos outros, que o amor é muito mais importante do que aquilo que eu faço ou deixo de fazer. O amor é aquilo que vai unir a igreja. E ele termina esse assunto dos dons no capítulo 14, falando sobre a decência e a ordem no culto, a reverência a Deus no culto, no uso dos dons, porque tinha gente muito espalhafatosa também na igreja, que atrapalhava mais do que edificava. Então veja, o assunto dos dons espirituais começa no capítulo 12. Nós vamos ler aqui o capítulo 12, versículo de 1 a 13, e eu quero que você abra sua Bíblia, se você puder, ou acesse, ou então assista comigo aqui na tela mesmo, faça a leitura junto comigo, que eu vou mostrar para vocês aqui, capítulo 12 de 1 aos Coríntios. Deixa eu só diminuir um pouquinho para a gente poder enxergar a leitura do texto, tá bem? Vamos lá. 1 Coríntios, eu estou usando aqui um aplicativo no notebook chamado Bible, Bible não, The Word. Eu estou usando uma outra ferramenta chamada Bible Arc e às vezes eu confundo o nome, eu falo um nome que não é para ser falado. Vamos lá então, 1 Coríntios capítulo 12, ele começa dizendo o seguinte: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eles afirmam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que atua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum, ou seja, o emprego dos dons espirituais, a utilização desses dons espirituais é como se fosse a manifestação das ações do Espírito Santo na vida da igreja. E o objetivo, olha bem aqui interessante, visando o bem comum, não é visando o enaltecimento, a exaltação de uma pessoa qualquer. O uso dos dons, por meio do agir do Espírito Santo, tem um propósito comum, propósito em favor da edificação da igreja, porque pelo mesmo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito, a outro fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura, pelo mesmo Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e a outro a interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribuiu, e ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Ou seja, é uma atuação pelo Espírito Santo de Deus. Verso 12.
Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também é com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. A todos nós foi dado beber de um único Espírito até aqui, por enquanto. Então veja, a saúde da igreja está justamente em descobrirmos que a igreja de Cristo, ela se expressa dessa forma como um corpo unido, tá? Então não existe ali essa necessidade de divisões. Algumas pessoas argumentam, inclusive, por exemplo, aqui no versículo 1, que essa palavra dons espirituais, na verdade, ela não aparece na Bíblia grega, tá? Tanto que se você olhar aqui, vou olhar aqui nessa referência, nessa Bíblia com referência de Strong, a respeito dos dons espirituais, a palavra aqui, ela não vai falar, não tem aqui dons, tá? Você vai perceber que aqui não existe essa palavra dons. Ela está falando sobre espirituais. Olha aqui, ó. Deixa eu só segurar aqui para você. Aqui, ó. Pneumáticos, tá bom? Tem a ver com a palavra espírito, tá? Relacionamento ao espírito humano. Então, aquilo que tem natureza de alma racional. Então, tem a ver com o Espírito Santo também. Essa palavra pneumáticos, ela não é traduzida por dons. O que estava acontecendo na igreja de Corinto, e aqui, é claro, a gente vai perceber muito bem essa situação, é que tinha gente que queria ser espiritual demais. Então é como se Paulo estivesse dizendo a respeito daqueles que se julgam espirituais, não quero que os irmãos sejam ignorantes, tá bom? Sabeis que outrora, quando erais gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus e afirma que Jesus é anátema, ou o contrário, que Jesus é o Senhor. Então ele está falando de pessoas que se julgam espirituais. E aqui, a partir do verso 4, ele vai falar sobre a diversidade dos dons entregues pelo mesmo Espírito, onde a igreja está conectada. Tá bem? Então, a ideia que nós temos no capítulo 12 eram de pessoas que se julgavam muito importantes e queriam o domínio dos melhores dons, na opinião deles. Tá bem? Então, retomando aqui para o nosso slide, a chave para a unidade da igreja é ter Cristo como a cabeça. É importante observar isso. Não existe ninguém com um super dom que é a pessoa mais importante na igreja, de forma nenhuma. Cristo é a cabeça da igreja, tá bem? Então é Cristo quem comanda, é o Espírito Santo quem distribui, é Ele que vislumbra numa determinada pessoa o tipo de dom que ela pode desenvolver, que ela pode desempenhar. E é claro que nós também devemos fazer, tem o nosso papel, a nossa responsabilidade da busca do melhor dom que se adapta à nossa realidade, à nossa personalidade também. Não é o melhor dom, porque tem esse texto na Bíblia, né? Procurem os melhores dons. Mas não é para que você apareça, mas sim para que você sirva melhor, para que você faça mais, para que você contribua melhor, tá bem? A conquista da unidade vem pelo batismo do Espírito Santo, ou seja, ao receber o Espírito Santo, o crente, ele faz parte de um mesmo corpo, porque nós estamos unidos num mesmo corpo. A diversidade de membros nós vemos também em 1 Coríntios 14 a 31. Vamos lá para a leitura. 1 Coríntios 14, 31, nós vamos falar um pouco sobre a diversidade de membros simultaneamente com a diversidade de dons. Verso 14, a partir daqui, o corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo, ele está ali. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? E se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Imagine,
um corpo que é só mão, né? Ou um corpo que é só um dedo. Não existe isso, tá bom? Essa figura que Paulo usa nos ajuda muito na maneira de enxergar claramente a importância de cada pessoa no corpo de Cristo, tá bem? De fato, Deus dispôs, veja como que é administrado por Deus, por meio do Espírito Santo. Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. É a ação de Deus que dispõe dessa forma. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Mais uma vez a pergunta. Assim há muitos membros, mas um só corpo. Se o olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Ou seja, um membro do corpo de Cristo, uma pessoa, um crente, não pode dizer para o outro ou agir como se dissesse, não preciso de você. Nós precisamos sim uns dos outros, cada pessoa que faz parte do corpo de Cristo, que é um crente em Jesus, que é um cristão, essa pessoa é importante para todo o grupo, para toda a comunidade. Tá? Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de você, a não ser que queira sair rolando por aí. Tá? Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos não são tratados com decoro especial, ou melhor, e os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Ele está ensinando um equilíbrio, tá bem? Então, aquele que a gente julga indecoroso, a gente cuida de uma maneira especial. E aquele que para nós é decoroso, ou seja, a gente não precisa dar esse tratamento. Então, é uma espécie de equilíbrio. O que eu falei no início, na igreja não existe supremacia, não existe hierarquia, não tem um maior que o outro, melhor do que o outro. Somos todos no mesmo nível, somos membros e ponto final. Somente é superior Cristo, que é a cabeça, tá bem? Verso 24 ainda, tá? Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinha falta, tá? A fim de que não haja divisão no corpo. Veja, lembre-se que eu falei para vocês. Paulo está tratando sobre a divisão que havia na igreja. A divisão por preferências de pregadores e de instrutores na palavra, e também a preferência de acordo com as habilidades que cada um tinha. Tá? Então, para que não haja divisão, é que Deus estruturou dessa forma. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres e depois os que realizam milagres. Os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons da administração, os que falam diversas línguas, são todos apóstolos? Olha a pergunta. São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho mais excelente, que no caso é o capítulo 13, que vai tratar do amor como algo que agrega a igreja. Lembre-se que Jesus sempre ensinou a amarmos uns aos outros. Então veja, há uma diversidade de membros, portanto, nessa diversidade que para nós é um pouco complicada, porque a gente precisa encarar e descobrir qual é o nosso papel, qual é o nosso lugar nessa comunidade, a gente precisa sempre entender que nessa diversidade nós estamos juntos. Deus instituiu essa diversidade. Ele que institui os dons, Ele quem distribui para o proveito comum, para que faça bem para a igreja, para que ela tenha
saúde, a diversidade ela é dinâmica, não é algo estático, é de acordo com a necessidade. Então, se não há uma necessidade, não haveria, claro, a importância de ter diversidades nos dons, tá bem? Então, essa diversidade é dinâmica. E outra coisa, é de acordo com aquilo que tem mais carência. Então, de repente, você está numa região que não tem hospitais, né? E é importante pessoas que tenham o dom de curar, sim, tá? Só que esse dom de cura não vai ser necessário fazer ali espetáculos de cura. Deus vai usar no momento adequado, no momento propício, na hora que Ele bem entender, tá certo? Então a gente não pode ficar como alguns fazem por aí, shows de cura, né? Não, gente, isso não é de Deus, tá bom? Deus usa os dons de acordo com a necessidade, tá? Então nós precisamos, em alguns momentos na igreja, de alguém que tenha a palavra de sabedoria. E é nesse momento que Deus vai usar alguém com esse dom para que seja dito o que a igreja precisa ouvir para instruir no caminho que ela precisa percorrer, tá bem? Existem algumas necessidades na igreja, alguns momentos que precisa de alguém que tenha o dom do discernimento, para discernir a vontade de Deus, para discernir aquilo que é importante, aquilo que pode ser deixado para um segundo momento, para discernir sobre os planos que devem ser seguidos. Então veja, existem dons tão necessários, tão importantes, dom de uma pessoa que exerça a capacidade de liderar, de organizar, para deixar tudo do jeito que demonstra que a igreja é de Cristo, porque Deus é Deus de ordem. Então veja, quantas pessoas são necessárias, quantos dons, quantas habilidades a igreja precisa nos dias de hoje. Então é por isso que eu confirmo que os dons são necessários ainda hoje e eles continuam, porque há essa necessidade sim da administração, de palavras de discernimento. Então, de acordo com a necessidade, esses dons eles são empregados, porque essa diversidade ela é dinâmica. E finalmente, qual é o propósito do corpo? Tá? A igreja ela precisa ser vista como o corpo de Cristo, a manifestação de Cristo na terra. A palavra cristão significa pequeno Cristo. Então, cada pessoa que se identifica com Cristo, que tomou uma decisão em seguir a Cristo, que creu na mensagem, que recebeu Cristo, que a partir daquele momento fez um compromisso de ser um cristão, ela precisa enxergar que ela faz parte de um corpo. Esse corpo se expressa quando ele está junto na adoração e quando ele está espalhado. Então é necessário perceber que ele faz parte do corpo, não faz parte da cabeça. A cabeça é Cristo. A missão da igreja. A missão da igreja é usar os dons, como já vimos na 1 Coríntios, para o proveito comum. Mas que proveito comum é esse? Nós estamos juntos para exaltar o Salvador. Vamos ler Colossenses 1,18. Colossenses 1,18 diz o seguinte. Verso 18. Vamos lá. Olha, eu vou destacar. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele quem? Cristo, né? Ele é a imagem. Está falando do Filho. Aqui, ó. Filho amado, tá bem? Ele é a cabeça do corpo. O que é o corpo? É a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Então, Cristo, ele é digno de adoração. Por isso a igreja está junta, está reunida para exaltar o Salvador. A igreja está junta, ela existe na sociedade também para equipar os santos. E aqui nós vamos para mais um texto que fala sobre dons espirituais, Efésios 4, 11 e 12. Vamos para Efésios, cadê Efésios? Capítulo 4, versos 11 e 12. E ele designou, está falando também de quem? De Cristo, tá bom? A cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo, tá bom? E aí vai falando sobre as ações de Cristo, tá bem?
Ele, Cristo, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então aqui é uma coisa só, pastores e mestres, com o fim, ou seja, qual a finalidade? Preparar, equipar os santos para a obra do ministério. A palavra ministério significa serviço, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então veja a finalidade aqui dos dons espirituais, que é equipar os santos, mas também para evangelizar o pecador. Atos 1:8. A igreja de Cristo ela foi capacitada pelo Espírito Santo para evangelizar o pecador, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aqui está a finalidade, a missão da igreja neste mundo: exaltar o Salvador, equipar os santos e evangelizar o pecador. Nós aprendemos isso quando descobrimos a forma em que a igreja expressa a sua vida, a sua presença neste mundo. Que Deus possa ajudar-nos a compreender a posição que nós ocupamos como servos de Deus, a fim de que os dons que o Espírito Santo distribui para a igreja seja usado para o proveito comum, sem que haja divisões, sem que haja crise de relacionamento, sem que haja crise de ciúme, sem que haja complexo de superioridade ou complexo de inferioridade, tá bom? Qual é o seu dom? Busque saber hoje qual é a finalidade da sua vida no reino de Deus. Dê mais uma lida em 1 Coríntios 12, dê mais uma lida também em Efésios capítulo 4, 11 e 12, que acabamos de ler agora, e identifique ali algo que Deus possa estar te encaminhando para que você realize e não fique parado. Mas eu quero dizer uma coisa para você. A missão da igreja, a missão do cristão está em adorar a Cristo, exaltar o Salvador. Vamos usar ali os 3 S do curso chamado Vida Total da Igreja, né? Os 3 S. Exaltar o Salvador. Propósito seu como cristão e meu também é exaltar o Salvador, é equipar os santos, ou seja, usar a nossa vida em favor do proveito comum da igreja e também evangelizar o pecador. Esse é o nosso propósito como cristão. 3 letras S, tá bem? Exaltar o Salvador, é por isso que a gente se reúne em adoração, é a igreja reunida, na perspectiva de igreja reunida, tá? A igreja reunida tanto para equipar os santos, tá certo? Como também para evangelizar o pecador e ao mesmo tempo essa igreja que já está equipada, essa igreja que já evangeliza, que ela compartilha a mensagem do evangelho, e a mensagem do evangelho significa que Cristo venceu o nosso maior inimigo, que é a morte, que é o nosso maior medo, tá? O que nos separa de Deus em definitivo. Jesus venceu isso e ele nos leva de volta à comunhão com o Pai, e esse é o papel nosso como cristão neste mundo. Que Deus possa usar muito a sua vida, que possamos clamar a Deus para que haja unidade na igreja, para que não exista mais nenhum tipo de crise na comunhão, que possamos apreciar aquilo que Deus está fazendo, que possamos nos aproximar da vontade de Deus, que possamos amar mais uns aos outros, tá bem? Lembrando que o contexto do uso dos dons está em 1 Coríntios 13, e é por isso que eu quero convidar você a dedicar a sua vida no trabalho cristão. Faça o que Deus chamou você para fazer. Não existe crente sem dom e não existe crente sem trabalho, tá bem? Aquela frase, soldado na frente de quartel quer trabalho, cristão sempre quer trabalho. Ele sempre está disposto a trabalhar. Então não existe cristão que não trabalha, não existe cristão que não adore, não existe cristão que não ajude um ao outro, não existe cristão que não evangeliza. Então nós precisamos compartilhar essa mensagem poderosa para que onde você estiver, pessoas possam conhecer Jesus através da sua vida e que você seja hoje, a partir de agora, um agente transformador de realidade das pessoas. Deus te abençoe e até a próxima.